No qual nós temos o livro como manual de regra e fé, a Bíblia que temos como a palavra de Deus, ela vai falar sobre Deus Pai, o Criador, Deus Pai que criou todas as coisas. Essa mesma Bíblia que nós temos como palavra de Deus, ela também vai falar sobre o Deus Filho Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas essa mesma Bíblia que nós cremos como manual de regra e fé, e que somos convictos de que ela é a palavra de Deus, ela também vai falar sobre o Deus Espírito Santo Consolador. Então a Bíblia fala de Deus Pai, Criador, Deus Filho, Salvador, e Deus Espírito Santo Consolador. E quando a Bíblia vai se referir à pessoa bendita do Espírito Santo, ela vai usar alguns símbolos, irmãos. E símbolos esses, no qual irei falar de alguns, como o óleo, como o vento, como o selo, como a pomba, como o penhor, como o fogo e como a água, ou até mesmo o rio. Então a Bíblia, se referindo à pessoa do Espírito Santo, vai usar esses símbolos. E cada símbolo desse, quando se refere ao Espírito Santo, a Bíblia está mostrando, está ensinando um significado. E quando a Bíblia fala que o óleo é um símbolo do Espírito Santo, a Bíblia vai estar dizendo que o Espírito Santo ele unge, e que o Espírito Santo, através do óleo, ele fortalece e dá poder àqueles que são ungidos. A Bíblia, quando vai se referir ao Espírito Santo, além de usar o óleo, também vai usar o vento. E quando ela diz sobre o óleo, nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Mas além do óleo, a Bíblia vai falar de outro símbolo. E um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. E está em João, capítulo 3, versículo 8. E quando a Bíblia fala que o vento é o símbolo do Espírito Santo, está dizendo que esse Espírito, ele age e ele guia o seu povo. A Bíblia também vai falar sobre o selo do Espírito Santo, e está em Efésios capítulo 1, versículo 13. E quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo, não está se referindo que ele fortalece ou que ele guia, mas está se referindo que o Espírito Santo, ele é posse e direito. Como se dissesse, aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que Jesus selou com o Espírito Santo, são posse dele, e ele tem direito sobre a vida dos mesmos. A Bíblia, além de falar do óleo do vento, vai falar sobre a pomba, e está em Mateus 3,16. E quando a Bíblia usa esse símbolo da pomba no Espírito Santo, está se referindo que o Espírito Santo, ele é simples, fala da simplicidade e da paz. Quer dizer que o Espírito Santo promove isso naqueles que têm a presença dele na sua vida. Além da Bíblia dizer do óleo, do vento, do selo, da pomba, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo, ele é o penhor. E está em Efésios 1,14. E o que significa quando a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor? Diferente do selo. Penhor fala de uma prova, fala de uma garantia. Ou seja, quando Jesus deu o Espírito Santo ao seu povo, na condição de penhor, ele estava dizendo: eu estou dando o meu Espírito ao meu povo, à minha igreja, como penhor, como uma garantia de que eu vou voltar para buscar todos esses que têm o meu Espírito Santo. Então a Bíblia se refere ao Espírito Santo como óleo, como vento, como selo, como pomba, como penhor, mas também como fogo.
E quando a Bíblia trata ou aplica este símbolo na pessoa bendita do Espírito Santo como fogo, já não fala de garantia, já não fala de paz, de direito, nem que age, nem que fortalece. Então fala de quê, pastor? O fogo se refere à purificação e à penetração do Espírito de Deus sobre a vida daqueles que o recebem. E isso está em Atos capítulo de número 2, versículo de número 3. Só que a Bíblia vai falar outro símbolo do Espírito Santo. E este símbolo é a água. E quando a Bíblia se refere à água, não fala de purificação e penetração, como fogo, mas fala de vivificar e de refrigerar. E isso está em Isaías 44, 3. A Bíblia mostra. E algumas vezes que vocês lerem a palavra de Deus, e vai estar este símbolo como código, mas se referindo à pessoa do Espírito Santo, que Ele é aquele que unge, que Ele é aquele que guia, Ele é aquele que unge com óleo, Ele é aquele que guia com o vento, Ele é aquele que tem direito sobre a sua vida, Ele é aquele que te proporciona paz como a bomba, Ele é o penhor, a garantia da sua salvação, Ele é que é o fogo que aquece a sua alma, e Ele é aquele que é a água que te limpa, que te lava, que refrigera e que vivifica o seu espírito. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, a ação do Espírito Santo não só no Novo Testamento, mas desde o começo, desde o Velho Testamento, na vida das pessoas. É bem verdade que na criação, a Bíblia diz no livro de Gênesis que o Espírito Santo já estava agindo, pairando sobre as águas. E a Bíblia vai mostrar que ele agia desde o Velho Testamento acerca ou na vida de pessoas. Era de todas as pessoas, pastor Wagner, não era na vida de todas as pessoas. A Bíblia vai dizer que existia uma classe restrita para que o Espírito Santo agisse através da vida deles. E quem ou qual seria essa classe? Reis, sacerdotes, juízes e profetas. Irmãos, no Velho Testamento, para ter, para sentir, para desfrutar do poder, da orientação, do direito, da paz, da garantia, da purificação e fervor, do refrigério do Espírito Santo, era só para uma classe de pessoas: reis, sacerdotes, juízes e profetas. Por exemplo, eu peguei cada um dessas classes, para dizer: Davi, ele profetizou pelo Espírito Santo, porque ele era rei. Sansão foi usado pelo Espírito Santo, porque ele era juiz. O sacerdote Samuel foi ungido pelo Espírito Santo, porque era sacerdote. O profeta Elias, ele fez proezas na direção e sendo usado pelo Espírito Santo, porque ele era profeta. Então, pessoas restritas que recebiam a visitação do Espírito Santo sobre a vida delas e que conseguiam realizar proezas, conseguiam ter vitórias, adquiriam poder, realizariam milagres, teriam forças, sabedoria, autoridade, coragem, unção e faria feitos extraordinários, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Às vezes nós lemos a palavra de Deus, meditamos nas histórias do Velho Testamento e ficamos fascinados, ficamos maravilhados. Mas eu gostaria de citar alguns fatos aqui, se o Espírito Santo não estivesse com eles.
Hoje você pode ministrar, você pode anunciar, você pode contar uma batalha impossível com que alguém vencesse. A batalha de Davi contra Golias. E nós ficamos fascinados quando Davi, um jovem, venceu um gigante de quase 3 metros de altura. Um gigante todo preparado, com escudo, com espada, com lança, com armadura. E Davi tão somente com a funda e 5 pedras. E Davi venceu. Ele cortou a cabeça do gigante, ele venceu. Mas eu quero dizer nesta manhã, se o Espírito Santo não tivesse com Davi naquele dia, se Davi não fosse ungido pelo Espírito Santo, a história seria outra. Eu poderia estar contando nesta manhã, irmãos, um jovem louco ousou a lutar contra um gigante, e ele foi lutar achando que iria vencer, mas o gigante esmagou com ele, o gigante destruiu com ele, porque não tinha nenhuma probabilidade de Davi vencer aquele gigante. Mas a história foi diferente. Quem venceu foi Davi, quem matou o gigante foi Davi, e o motivo e a razão porque ele tinha o Espírito Santo, estava sobre ele. Nós contamos a história, e eu, por bondade de Deus, como líder, procuro estudar e conhecer Moisés, uma referência de líder. Cometeu erros, cometeu, mas para todos os líderes são uma referência. Um homem que tinha uma congregação, não com 80 pessoas como opinião, mas que tinha em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. E você tomar conta de 2, 3 milhões de pessoas não é fácil. E aquele homem que teve muitos problemas, mediante aquela administração, ele conseguiu vencer. Ele não entrou na terra prometida, mas ele conseguiu vencer. E nós, quando lemos a história de Moisés, mas poderia, se o Espírito Santo não estivesse sobre ele, dizer: olha, um homem ousou tomar conta de 2 milhões de pessoas. Sabe o que aconteceu com este homem? Este homem ficou depressivo, este homem acabou enlouquecendo, e este homem acabou morrendo. E sabe por que isso não aconteceu com Moisés? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque não falar de Elias, que teve uma batalha contra 850 profetas no monte, e naquela batalha ele sozinho, como profeta de Deus, temente a Deus, venceu naquela batalha, e os profetas inimigos foram mortos pelo povo. E Elias venceu aquela batalha, não foi por ele, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque não falar do valente Josué? Eu sei que quando você escuta falar de Josué, você vai lembrar logo da virtude daquele homem. Era um homem corajoso. Josué era um valente de Deus, venceu tantos reis para entrar na terra prometida. Mas eu quero dizer nesta manhã, Josué era o que era porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E se não tivesse, nós o conheceríamos nesse tempo como um homem covarde, como um homem frouxo. Mas Josué não era frouxo nem covarde, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Porque não falar do profeta Jeremias, o profeta que é conhecido como profeta chorão, passou por tanta rejeição, passou por tanto problema, e muitos diziam que ele iria enlouquecer, mas ele não enlouqueceu. Sabe por quê? Não porque o QI dele era elevado, não porque a capacidade dele humana era maior do que a nossa. Ele só não enlouqueceu porque o Espírito de Deus estava sobre o profeta Jeremias. Porque não falar de Miriam, que profetizou? Se Miriam não tivesse o Espírito Santo, não agisse na vida daquela mulher, ela não teria inspiração para louvar, ela não teria inspiração para profetizar. E se ela profetizou, e se ela ministrou, e se ela louvou com graça, é porque o Espírito de Deus estava sobre ela. Porque não falar de Débora, que liderou também o povo contra Israel como uma juíza. E sabe por que Débora conseguiu esse feito extraordinário? Não
porque o Espírito de Deus ajudou, capacitou a Débora a exercer aquela função. O Espírito Santo faz diferença na vida de alguém, irmãos. O Espírito Santo faz a diferença na vida de alguém. É por isso que você é quem você é. É por isso que você está onde você está. É por isso que você tem o que você tem. É por isso que você não enlouqueceu ainda com tantos problemas. É por isso que você não desistiu ainda, não foi sucumbido com tantas lutas. É por isso que você tem paz. É por isso que você é feliz. É por isso que você tem unção. É por isso que você é direcionado. Por quê? Porque o Espírito de Deus também está em você. Só que, irmãos, existe um detalhe que precisa ser anunciado. Eles recebiam o Espírito Santo naquela época de uma forma esporádica, ou seja, apenas em algumas ocasiões. Por exemplo, Sansão estava em uma batalha e ele ia perder. A Bíblia fala: o Espírito Santo veio sobre ele e ele venceu a batalha. Saul entrou no meio dos profetas. Saul que estava cru, Saul que era natural. Aí a Bíblia diz que no meio onde tinha o fogo, onde que tinha manifestação, o Espírito Santo veio sobre ele e ele começou a profetizar. Então o Espírito vinha e agia em ocasiões sobre a vida das pessoas. Mas isso não significa que no Velho Testamento o Espírito Santo habitava na pessoa deles. Habitava ou permanecia. Eles tinham experiências sobrenaturais. Sentiam a presença do Espírito Santo. E só lembrando a vocês, toda essa presença, toda essa manifestação, essa experiência espiritual era restrita tão somente para 4 classes de pessoas: reis, sacerdotes, profetas e juízes. Não é todo mundo que cria, que servia a Deus, que tinha o Espírito Santo, não. Ele escolhia uma classe ou algumas classes de pessoas para manifestar e realizar os seus feitos. Por exemplo, se nós fizéssemos parte da congregação do Velho Testamento, muitos de nós não teriam, não sentiriam, iríamos até desejar, querer sentir o Espírito Santo, querer ter o Espírito Santo. Muitos até se esforçariam, queriam até pagar para ter experiência com o Espírito Santo, mas não iria poder. Muitos iriam jejuar constantemente, iriam orar insistentemente, mas não iria ter, porque não faria parte das classes no qual o Espírito Santo estava destinado a agir na vida. E pessoas se sentiriam vazias, sem paz, iriam só ficar à vontade de ter a presença, a manifestação, serem usados, serem ungidos pelo Espírito Santo, mas não os poderiam. Só que existia uma promessa no Velho Testamento a respeito disso. Uma promessa que esta restrição haveria de acabar. A Bíblia vai falar sobre isso. E o profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 28, vai dizer que há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O texto vai dizer que esta restrição, que o Espírito Santo agiria de uma forma esporádica, como agia no Velho Testamento, iria acabar, irmãos. A Bíblia vai falar que esta presença do Espírito Santo, que era só restrita para algumas classes de pessoas, iria findar. O texto de Joel 2,28 diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a
classes de pessoas. Vai chegar um dia em que Deus vai derramar do seu Espírito, não só sobre reis, sacerdotes, juízes e profetas, vai ser sobre toda a carne. E o profeta Joel, ele vai falar sobre os filhos, sobre os velhos, sobre os jovens e até mesmo sobre os servos que não tinham este privilégio. Todos teriam acesso à pessoa bendita do Espírito Santo. Todos poderiam senti-lo, ser preenchidos, ter a paz dele, serem guiados, serem ungidos, capacitados, revestidos pelo Espírito Santo. E é disso que João está dizendo. Capítulo 7, versículo 38. O Senhor Jesus vai declarar abertamente para a multidão, porque Israel sonhava com este dia. A nação, eles acreditavam nas Escrituras e sabiam que esta restrição haveria de acabar um dia. Então eles desejavam, esperavam, anelavam por um dia desta profecia se cumprir sobre a vida de todos aqueles que acreditassem no Messias. E o texto vai dizer, no versículo 38 que nós lemos, o Senhor Jesus chega para aquela multidão que estava em uma procissão, aonde o sacerdote entrava no templo, pegava uns vasos de ouro e saía jogando água no povo, como se dissesse uma profecia que seria cumprida no Messias, que o Messias iria saciar a sede do povo, que o Messias iria dar do Espírito de Deus para aqueles que nele crescem. Aí Jesus chegou para o povo e disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O Senhor Jesus, ele está falando: quem crê em mim. Ele estava dizendo: eu sou esta pessoa que vai dar, que vai doar, que vai revestir, que vai encher e que vai até batizar com o Espírito Santo. Ele é esta pessoa. Ele diz: eu sou esta pessoa. Se alguém deseja ter o Espírito Santo, se alguém deseja se encher do Espírito Santo ou ser preenchido, se alguém deseja ser revestido pelo Espírito Santo, eu sou esta pessoa. Por isso que João Batista falou: olha, eu só batizo com água, que é o batismo do arrependimento. Só que o batismo do Espírito Santo, quem batiza é Jesus. É Ele é quem mergulha, é Ele é que faz mergulhar, é Ele é que reverte, é Ele é quem enche as pessoas do Espírito Santo. E o Pedro vai falar: isso disse ele do Espírito. Aí o Pedro vai falar rios. Rios aí significa água ou Espírito Santo. Porque o versículo 39 vai dizer assim: e isso disse ele do Espírito que haveria de receber. Então, quando Jesus falou no versículo 38, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre, aí o versículo 39 vai dizer: ele está falando deste rio, mas esta água não é o H2O que nós conhecemos, não. A água aqui, o rio, é um símbolo do Espírito Santo, como se Jesus estivesse dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, o Espírito Santo vai correr, vai fluir dentro de si a jorrar para a vida eterna. Mas, pastor, no Velho Testamento tinha restrições para ter o Espírito Santo. E a restrição era ser sacerdote, juiz, profeta ou rei. E qual é a restrição para ter o Espírito Santo? O texto diz: existe uma restrição. O Espírito Santo não está disponível para todos. Não é em todos que o Espírito Santo habita. E é em quem então Jesus falou? Versículo 39: disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem. Então o texto diz que
quem crê em Jesus tem o direito de receber o Espírito Santo. A restrição está à fé em crer, em seguir, em servir, em ter uma aliança com Jesus, em ter Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quem tem esta fé, quem toma essa atitude, Jesus falou que vai receber essa presença maravilhosa do Espírito Santo. A restrição é essa. Só que, pasme, mas o texto vai nos mostrar outra coisa. O texto vai dizer: isto disse ele do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Então, os apóstolos ainda não tinham o Espírito Santo. Existia uma condição para que eles mesmo, crendo em Jesus naquele momento, recebessem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo agia nos apóstolos também de uma forma esporádica sobre eles. Agia em uma ocasião e depois saía. Porque o texto é claro: isso disse ele no Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Então o texto João está dizendo: eles haveriam de receber o Espírito Santo, porque ainda não receberam. Eles estão andando com Jesus, eles creem em Jesus, mas eles ainda não receberam. O Espírito Santo não habita dentro deles ainda. O texto está dizendo isso. E falta o que, João, para que o Espírito Santo habitasse nos apóstolos? O versículo vai responder, versículo 39 diz: porque o Espírito Santo ainda não foi dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então o texto vai nos mostrar que era necessário, para que os apóstolos recebessem o Espírito Santo permanente na vida deles, Jesus tinha que ser glorificado. E glorificado significa o quê? Jesus tinha que morrer e ressuscitar dentre os mortos. Depois que ele morresse de uma forma perfeita, como morreu sem pecado, e ressuscitasse vencendo a morte, e surgisse com o corpo glorificado, aí a Bíblia diz: agora quem cresce nele receberia permanente a presença do Espírito Santo. Então, por isso, nesta manhã, esta mensagem, esta palavra de Deus para as nossas vidas, porque isso nos faz pensar e refletir, porque todos nós que cremos em Jesus temos o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação, ele é o selo, é Ele que aquece a nossa alma, é Ele que nos promove paz. Mas foi necessário, para que eu e você tivesse o Espírito Santo, Jesus morrer por nós e ressuscitar para nos justificar, e ressurgir vencendo a morte com o corpo glorificado. Os apóstolos, depois que Jesus morreu, irmãos, eles estavam passando por uma opressão e perseguição intensa. E sabe o que eles fizeram? Procuraram uma casa, reuniram entre eles, ficaram com medo de morrerem, porque não tinham o Espírito Santo. Estavam acovardados, estavam deprimidos, estavam assustados com tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Mas tinha uma promessa sobre a vida deles, que quando Cristo morresse e fosse glorificado, ressuscitado, Jesus daria o Espírito Santo para eles. Sabe o que aconteceu? Em um dia como esse, em um domingo, em que eles estavam reunidos em uma casa, com medo, assustados, ameaçados, deprimidos, e um início de depressão. Sabe o que estava acontecendo com eles? João vai registrar no capítulo 20, versículo 19, quando ele diz assim, preste atenção: chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, domingo, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus, e pôs-se no meio deles e diz: a paz seja convosco.
ao texto diz que Jesus surgiu, apareceu glorificado no meio deles e disse: a paz seja convosco. Versículo 20, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e mostrou o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. As mãos por quê? Aonde a lança, o cravo, melhor dizendo, entrou. O lado por quê? Jesus estava mostrando: olha onde a lança, aqui sou eu, me furou. Versículo 21, disse pois Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Versículo 22, para você entender: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. E havendo dito isto, disse, assoprou sobre eles e disse: recebei. Se foi para receber, foi porque eles não tinham, e Jesus deu o que a eles naquele momento? Glorificado. Ele encheu, ele deu o Espírito Santo para os seus apóstolos. Aleluia. Jesus apareceu para eles e disse: receba o Espírito Santo. E assoprou sobre os apóstolos. E eles passaram a receber a pessoa bendita do Espírito Santo. E aqueles homens que estavam com medo, oprimidos, sem esperança, vazios de Deus, agora foram selados, agora foram cheios da presença do Espírito de Deus. E os versículos que nós lemos vai dizer que eles ficaram, depois do Espírito Santo, alegres, que eles foram preenchidos, que eles foram aliviados, que eles foram encorajados, que eles foram aquecidos, fortalecidos, selados, refrigerados pela presença do Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo desfruta da alegria. Quem tem o Espírito Santo não tem vazio na sua alma. Como os apóstolos são preenchidos. Quem tem o Espírito Santo passa por luta, mas recebe o alívio dele. Quem tem o Espírito Santo passa pelas ameaças, mas são encorajados pelo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo pode até passar pelo inferno das estações, mas são aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Quem tem Espírito de Deus pode até ficar de jejum dias, horas, semanas, mas são fortalecidos pelo Espírito de Deus. Quem Jesus deu o Espírito Santo no mundo espiritual, o diabo sabe que pertence a Deus, porque são selados com o Espírito Santo. Quem tem a presença do Espírito Santo são refrigerados pela presença dele, como Pedro diz em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados e venha tempos de refrigério, pela presença do Senhor, pela presença do seu Espírito. Nesta manhã, aquele que morreu por você, aquele que ressuscitou por nós, ele tem nos dado do seu Espírito, e que possamos gozar de todos os direitos e benefícios que o Espírito Santo promove a todos aqueles que crerem em Cristo. Depois que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu glorificado, surgiu um novo tempo, um novo momento, uma nova era. Não que o Espírito Santo agiria de uma forma esporádica, só em ocasiões na vida das pessoas. Aqueles que crescem em Jesus, que decidissem ser crente, ser cristão, servir a Ele, ter uma aliança com Ele, seriam guiados, recelados com o Espírito Santo. Então todos que crerem em Jesus
e que os servos são selados com o Espírito Santo. E, irmãos, não é uma questão do Espírito Santo vir aqui sobre nós num culto como esse e depois não. Jesus falou isso em João 14, 23, que aquele que me ama guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos e faremos neles morada. O Espírito Santo faria morada. Morada é habitar, é permanecer dentro das pessoas que crescem e que servisse o Senhor Jesus. E por isso, irmãos, que muitos de nós somos quem somos, como falamos no início. Reconhecemos e atribuímos ao Espírito de Deus, aleluias, por conseguir vencer o que temos vencido, por conseguir superar o que temos superado, por conseguir adquirir vitórias que temos conseguido. Muitos de vocês, de nós, se não tivesse o Espírito Santo, estaria nesse primeiro dia do mês de dezembro deprimidos. Muitos de vocês, se não tivesse o Espírito Santo, estariam hoje cativos, escravizados, e não como Davi cantou aqui e falou. Muitos de vocês, se não crescem em Jesus e não tivessem o Espírito Santo, estariam vazios, com a vida sem sentido. Poderia ter tudo, família, dinheiro, posição, mas a vida não teria sentido, porque estariam vazios. Se vocês não tivessem o Espírito Santo, vocês seriam as pessoas mais infelizes deste mundo. Se vocês ou nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós seríamos condenados, sentenciados à destruição eterna. Se muitos de nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós estaríamos não com a saúde mental adequada e devida. Muitos poderiam já estar loucos, atormentados, como muitos que não têm, está aí hoje. E sabe por que você é quem é? Você tem o que tem, você está onde está, você tem vencido como tem vencido, porque Jesus te deu o Espírito Santo quando você creste nele. Então por isso que devemos ser gratos a Jesus, por isso que devemos celebrá-lo, por isso que devemos louvá-lo, por isso que devemos bendizer, porque para ter o Espírito Santo, ele teve que se doar, ele teve que morrer, ele teve que se entregar, ele teve que sofrer, ele teve que vencer a morte e ressurgir glorificado, para que quem cresce nele recebesse do seu Espírito Santo. E sabe por quê, irmãos? Se você não tivesse o Espírito Santo, você não teria unção. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não teria poder, você não teria graça, você não teria autoridade de Deus. Se você não tivesse o Espírito Santo, você não receberia dons espirituais, você não teria inspiração para falar, iluminação das Escrituras, revelação, força e sabedoria. Eu quero dizer mais: se você não tivesse o Espírito Santo, nós não seríamos transformados, nós não seríamos regenerados, nós não seríamos santificados, nós não seríamos consolados, nós não seríamos edificados, nós não seríamos guiados e orientados pelo Espírito Santo. E sabe por que temos o Espírito Santo? Efésios 1,13, Paulo diz: quem crê em Jesus será selado com o Espírito Santo. Essa é a pessoa mais importante das nossas vidas. É Ele que nos faz felizes, é Ele que preenche o vazio do nosso coração, Ele é quem nos encoraja, é quem nos anima, é quem nos fortalece, é quem nos dá sabedoria. É a pessoa bendita do Espírito de Deus. E nesta manhã, neste ato de ceia, nesta declaração de aliança com Deus, nós vamos declarar, para que possamos continuar tendo a pessoa do Espírito de Deus
nas nossas vidas. Aleluia. Queria convidar quem pode ficar sobre os seus filhos. Glória a Deus.